Prefeito Edinho, nós agradecemos a sua disponibilidade em estar aqui nos estúdios do RCA Araraquara para essa entrevista, que vai estar disponível em nossas plataformas. Nós sabemos claramente da extensão da sua agenda e da abertura que nos concede nesta oportunidade para um bate-papo que é muito importante para os araraquarenses. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ivan, é uma alegria imensa estar aqui com você. Você sabe do respeito que eu tenho pelo seu trabalho, né, pelo trabalho que o Portal RCI faz na nossa cidade hoje. E estou aqui para que a gente possa falar das coisas de Araraquara, falar dos nossos projetos, dos planos e também falar de problemas que a cidade tem que a gente precisa enfrentar todos os dias. Bom, eu devo confessar que nós estamos aqui, são dois amantes pela nossa cidade. O Edinho tem essa ternura, vamos dizer assim, essa paixão por tudo aquilo que acontece na cidade, dada então a sua disposição em colher cada vez mais frutos para a Morada do Sol. Mas, Edinho, duas situações impactam este seu mandato. O quarto da sua carreira política em Araraquara. A pandemia, né, é um dos problemas que nós tivemos a partir de março de 2020. A tragédia da Avenida 36 por conta das chuvas. Então, são duas situações. Na verdade, para você, qual foi o pior momento economicamente para o município, já que ambas exigiram um esforço financeiro e causaram perdas, mas também causaram tristezas? Olha, Ivan, é difícil você constituir, né, uma hierarquia diante desses fatos, né, porque são fatos que, confesso aqui a você e diante de todo o público que nos acompanha, que foram difíceis do ponto de vista pessoal para mim, né, difíceis da perspectiva da organização da cidade, né? De tudo aquilo que a gente tinha como planos para a cidade de Araraquara, né? Em 2020, quando chega a pandemia, é evidente que eu tinha feito um planejamento para 2020, né? Todo prefeito faz, daquilo que eu gostaria de estar executando para a cidade de Araraquara. Aí chega a pandemia, nós temos que mudar absolutamente tudo, e tinha que mudar, porque nós estávamos falando de uma doença que ninguém conhecia, portanto, de uma incerteza, de uma insegurança, de uma instabilidade imensa que a doença gerou para o mundo e também para a nossa cidade. E nós fomos aprendendo, né, com a ciência, com a medicina, como lidar com tudo aquilo, e fomos organizando a cidade para que ela pudesse estar enfrentando uma doença quando a gente não tinha conhecimento sobre ela, a gente não tinha vacina, a gente tinha efetivamente algum conhecimento de como enfrentar uma situação como aquela. E paramos tudo, absolutamente tudo, redirecionamos todos os nossos recursos para o enfrentamento à pandemia, abrimos o hospital de campanha em 45 dias, né? Criamos uma rede de atendimento, transformamos a UPA da Vila Xavier uma central de atendimento da pandemia. Enfim, direcionamos todos os recursos que nós tínhamos para o enfrentamento à doença. Quando nós começamos a respirar um pouco melhor, achando que com a vacina a gente estaria, né, começando a sair da pandemia, no começo de 22 a gente tem uma retomada das contaminações, né, com a Ômicron, e de novo a cidade tem que se voltar para o enfrentamento à doença, né? Então foi um momento difícil, nós gastamos o que nós não tínhamos, né? A prefeitura gastou de recurso próprio volta de 120 milhões de reais, que até hoje a gente está pagando a conta, pondo para dentro uma parte dessas despesas, porque você não tem como prever uma doença, uma pandemia no seu orçamento. Não há previsão orçamentária para isso. Então foi um momento difícil.
eu sou muito grato à cidade de Araraquara, que se unificou, se mobilizou, criou as condições para que a gente saísse dessa situação. Araraquara acabou virando referência no enfrentamento à pandemia, referência para o Brasil. Fomos objeto de matérias da imprensa internacional. Enfim, a cidade acabou fazendo certo. E em 22, quando nós começamos a organizar para que a gente retomasse obras, projetos, retomássemos os contratos de manutenção da cidade, enfim, quando começamos a tentar caminhar para a normalidade, nós enfrentamos no final de 22 as enchentes, algo inédito na nossa história. Até a Araraquara toda sabe, a gente sempre olhou com muita precaução para a região da Via Expressa, que sempre tivemos estudos ali que a cidade teria que fazer investimentos pesadíssimos. Mas nós nunca nos preocupamos com o Ribeirão das Cruzes, porque é um córrego com 1 metro de profundidade de vazão, toda a infraestrutura criada no Ribeirão das Cruzes, segundo os estudos de engenharia, era mais do que suficiente para as próximas décadas na cidade, e é exatamente ali que acontece uma tromba d'água, é ali que a cidade vive uma tragédia na noite do dia 27 de dezembro para o dia 28, onde nós perdemos vidas, uma família inteira perdeu suas vidas, por conta que as aduelas ali da 36 cederam devido à pressão das águas. E foi um momento difícil, tanto a pandemia como as enchentes, porque primeiro impôs ao município obras que nós nunca havíamos previsto. E impôs ao município algo que você não consegue nem mensurar, que são vidas, Nós tivemos por volta de 700 pessoas que morreram na pandemia e tivemos uma família inteira que perdeu a vida no dia 27 para o dia 28. Então, um momento difícil, de novo, da cidade, onde a cidade teve que buscar forças, se superar. Então, eu não consigo, cada um no seu contexto histórico, evidente, nós estamos falando da pandemia, que ela só pode ser interpretada em um contexto. Nós estamos falando de uma enchente absurda, que a cidade nunca vivenciou, mas que também teve ali a sua dor, o seu sofrimento, naquele contexto. Então, eu penso que os dois momentos foram muito difíceis, e Araraquara está superando, está respondendo. 23 agora é a primeira vez que a gente governa, desde o final de 19, quando a pandemia começa a se desenhar no mundo, é a primeira vez que a gente governa com uma certa normalidade. Uma certa normalidade por quê? Porque nós estamos aí lutando para refazer ainda a cidade, porque são obras de infraestrutura, são obras longas, no tempo, são obras difíceis, mas nós estamos recuperando a cidade das enchentes. Agradeço muito, tanto ao governador Tarcísio como ao presidente Lula, pelo apoio naquele momento de dificuldade. É muito importante. Eu acho que teve uma união para que a cidade pudesse superar esse momento e tentar construir aí um caminho de normalidade. Edinho, mas sobre a questão dos laudos técnicos e as condições de segurança da ponte sobre o córrego, então, Ribeirão das Cruzes, naquele trecho da Avenida 36, até que ponto era o seu conhecimento sobre os riscos se a inspeção feita 3 meses antes já se mostrava como sendo um desafio à natureza? Como é que você consegue dimensionar isso? Olha, nós fazemos, a Defesa Civil, ela faz um monitoramento contínuo de todas as pontes, passagens, E o laudo, em momento algum, dizia que a 36 tinha risco de ceder. O que o laudo dizia, e é normal, e se a gente pegar agora o estudo que foi feito na Via Expressa, é a mesma coisa. Com o tempo, a água, ela corrói concreto, mas corrói o concreto na base dele. Não significa que aquilo ali, a infraestrutura está comprometida. Não existe isso.
tanto agora que a Via Expressa, se fala tanto da Via Expressa, Ivan, e a gente sempre está dizendo, olha, os nossos engenheiros, a prefeitura tem engenheiros extremamente experientes, pessoas competentes que trabalham no serviço público há muitos anos, há décadas, né? Os engenheiros dizem assim, não tem risco nenhum da Via Expressa ceder. O que tem é uma defasagem do concreto com o tempo. Então, questão natural. É natural. Agora, tanto é que a Via Expressa agora, o estudo que todos os profissionais fizeram, agradeço aqui a Cutrale contratou todo o estudo para nós, né, com os maiores especialistas, que é o Pedro Ivo, em macro drenagem, e que ele diz, a Via Expressa não precisa sequer trocar a tubulação. É você ir lá e injetar concreto naquela parte que a água desgastou. Então, não significa que porque tem desgaste, né, no concreto de um tubo, que a infraestrutura foi colocada em xeque. A mesma coisa a 36. O que o laudo dizia? Olha, tem locais que o concreto foi corroído. Tá bom, concreto corroído, você vai lá, refaz o concreto e a infraestrutura está intacta do mesmo jeito, né? É que eu penso, Ivan, que se tenta politizar aquilo que é técnico. A Via Expressa, eu cansei de falar, olha, não tem risco, não tem risco, não tem risco, precisou vir. Um dos maiores especialistas do Brasil para dizer, a Via Expressa não tem risco, né? O problema da Via Expressa é outro, nós temos que segurar a água nas bacias, nós vamos fazer por um método não invasivo, né? Injetar normalmente concreto na parede dos tubos, os tubos eles estão intactos, enquanto infraestrutura, eles estão perfeitos, eu tenho que reinjetar concreto. Então, se politiza muito aquilo que é técnico, né? Numa tentativa de fazer disputa política com algo que eu penso que não se deve fazer, porque você cria alarde, você gera insegurança na população, né? E quando alguém vai lá e diz assim, olha, tecnicamente, essa obra está nessa condição, é evidente que a pessoa está laudando algo que ela se responsabiliza. O Trali nos doou todos os estudos em relação à Via Expressa, para que a gente pudesse buscar os recursos necessários para que a gente recuperasse toda a tubulação da Via Expressa, para que a gente fizesse todas as obras de drenagem, né, inclusive de contenção das águas nas bacias, antes que essa água chegue no córrego da Servidão. A Cutrale nos doou todo esse estudo, que eu sou muito grato à Cutrale, não só o estudo, mas a Cutrale nos doou também um projeto de execução. Em cima desse projeto, nós fomos no presidente Lula, tem aproximadamente 2 semanas, apresentamos esse projeto a ele, e imediatamente ele liberou 143 milhões de reais, é a maior obra de infraestrutura da história de Araraquara, para que a gente não só recupere a tubulação da Via Expressa, mas faça 4 lagos, a cidade vai ter 4 lagos, né? Que a gente possa segurar todas as águas, né? Antes que essas águas cheguem no córrego da Servidão, que é o córrego que está canalizado embaixo da Via Expressa. Nós vamos alargar todos os córregos também, onde na Via Expressa os córregos não estão canalizados, vamos fazer alargamento de córrego, de leito de córrego, nós vamos fazer reforço de ponte, vamos construir mais 4 pontes também no município, aumentando a vazão, vamos aumentar a vazão quando as águas passam por baixo da 310, que é o Washington Luiz. Então, ali nós vamos colocar mais uma duela para que a água não bata ali e não volte, né? Provocando inundação. Então, para que ela, chegando ali, ela siga seu fluxo normal, Ribeirão das Cruzes e Rio Jacaré. Então, a cidade tem trabalhado muito, Ivan. Nós temos trabalhado muito, muito mesmo. A nossa equipe, desde janeiro com as enchentes, a gente não deixou de trabalhar um dia sequer, né, para que a gente pudesse ter um projeto adequado, para que a gente tivesse os estudos adequados, para que a Araraquara respondesse da forma como nós estamos respondendo, né, melhorando a sua infraestrutura, fazendo com que a Araraquara possa ser sustentável, ter um crescimento sustentável por mais de um século. Esse é o estudo que foi realizado, né? Fazendo essas obras que nós vamos fazer, a Araraquara pode crescer tranquilamente de forma sustentável por mais de um século.
Eu só fiz essa colocação anterior porque o presidente do MDB e o seu líder na Câmara Municipal, o Boi, ele nos disse na semana passada, ele assegurou aqui em nosso estúdio que lhe conversou contigo a respeito de um pedido formulado pelo vereador do Podemos, Linneu Carlos de Assis, sobre uma suposta adulteração mexida na questão do relatório feito por um engenheiro sobre as condições das pontes existentes na cidade. Bom, o Boi realmente conversou contigo, ele disse que você até respondeu a ele que verificaria isso com muito critério, com muito cuidado. Não teve adulteração. O que teve, é claro, você pega um laudo técnico, você tem que traduzir ele para que a população entenda. Então, o que foi feito a Secretaria de Comunicação, ela tentou facilitar a compreensão daquilo que está no laudo, mas o laudo foi divulgado nas redes da Prefeitura. O laudo foi publicado. Está hoje, sim, até hoje na rede nas da redes Prefeitura. Da Então, não tem nada que esconder. Agora, eu penso que todo esse debate está superado com o estudo que foi feito agora. Nós temos um estudo com um dos maiores especialistas do Brasil em macrodrenagem, né? Onde ele fez todo o estudo daquilo que precisa ser feito para a contenção das enchentes, né? Para que a gente tenha um projeto sustentável. O Ribeirão das Cruzes também, nós tivemos, quem está nos acompanhando aqui, pode dar um Google. O Pedro Zacarim foi quem fez todos os estudos, que também é um profissional extremamente conhecido, respeitado. Então, a Prefeitura não tem nada a esconder de ninguém, nada. O que nós estamos tomando medidas para superar um problema que, na minha avaliação, foi um acidente. O que Araraquara enfrentou em dezembro foi um acidente, como a Índia está enfrentando agora, como o Rio Grande do Sul enfrentou, né, como outros tantos Estados Unidos, litoral norte de São Paulo, porque nós estamos tendo uma mudança climática no planeta. Isso é inegável. Nós estamos vivendo acidentes onde nós não vivíamos. Nós estamos sofrendo com acidentes onde nós não sofríamos. Você tem uma coisa que ela tem uma mudança e ela é inacreditável. Onde já se viu o Rio Grande do Sul enfrentar um período de seca como nós estamos enfrentando. Onde você vê estados do Nordeste sofrendo com inundação da forma como está sofrendo. Você vê países no mundo vivendo efeitos climáticos que nunca viveram. Então, Araraquara foi vítima de um acidente meteorológico, de um acidente natural, que eu, sinceramente, acho muito difícil ele se repetir. Mas não é esse o papel do gestor, eu discutir se ele vai existir ou não. Eu estou fazendo, enquanto prefeito, obras para que, efetivamente, se voltar a acontecer, a cidade não sofra como sofreu. Agora, se você cair 150 milímetros de água em 30 minutos, mas é como se pegasse esse copo de água e jogasse em cima de uma cidade de Lego, ela não suporta, né? Mas tudo aquilo que a engenharia, a ciência, que a engenharia é ciência, pode dizer que tem que ser feito, nós estamos fazendo. Estamos fazendo na bacia do Ribeirão das Cruzes e estamos fazendo na bacia do Córrego do Ouro. Obras caras, obras estruturantes, para que a cidade responda da forma mais adequada possível. Você tocou num ponto importante, que é a politização que existe em torno de algumas situações, mas também temos situações que não tem como escapar. Bom, politicamente, nós temos duas situações, a do dia 27 de dezembro, ainda era presidente o Jair Bolsonaro, embarcando para os Estados Unidos, indo sem olhar para trás, e 11 dias depois tem um outro presidente olhando os estragos ocasionados pelas chuvas aqui em Araraquara. Então, ao liberar cerca de 200 milhões de reais para a reconstrução da cidade, você acredita que ele o fez por uma questão de gratidão, gratidão política contigo,
e é o Partido dos Trabalhadores aqui em Araraquara, ou ele se penalizou com o estado da cidade, ou fez tudo isso para mostrar a Bolsonaro que o caminho mais racional seria cumprir com justiça, com dignidade, o papel de presidente? Qual situação que você acredita que tenha ocorrido realmente? Olha, Ivan, o presidente Lula esteve aqui em Araraquara no início de janeiro, dia 8 de janeiro, dia fatídico, na minha avaliação, de uma tentativa de golpe de Estado. Ele estava aqui em Araraquara. Depois o presidente Lula visitou São Sebastião. O presidente Lula visitou os estados do Nordeste que sofreram com enchentes. Visitou os estados do Sul que sofreram com enchentes. E liberou recursos para todos esses estados. Então, eu penso que a postura de um presidente que se preocupa com aquilo que o povo está sofrendo. Como, repito aqui, eu sou muito grato ao governador Tarcísio, que fez o mesmo gesto. Visitou Araraquara também, liberou recursos para a cidade de Araraquara, inclusive toda a recuperação da 36, ali é recurso liberado pelo governador Tarcísio. Então, eu penso, Ivan, que essa polarização política que o país vive, nós temos que superar isso. Nós temos que governar colocando no centro das nossas atenções os interesses da população. Não interessa se o partido é A ou se o partido é B. O ser humano, né? Claro, nós existimos enquanto a prefeitura, o Estado e a União, nós existimos para prestar serviço à comunidade. Então, mais importante que olhar a sigla partidária, olhar o partido de um governante, é você olhar aquilo que a comunidade está sofrendo e o que precisa ser feito para a comunidade superar aquele problema. Então, eu penso que, nesse sentido, o presidente Lula tem sido extremamente comprometido com o sofrimento do povo, né? Tem visitado, tem se comprometido, os seus ministros têm visitado o Brasil todo, eu vejo aí pela imprensa, né? O ministro Jader Barbalho esteve aqui, o Valdez Góes esteve aqui. Olha, daqui a pouco você olha, eles estão em outros estados acompanhando problemas que também as regiões estão sofrendo. Então, eu penso que é isso, é governar. Quando a gente fala, governa com interesse republicano, eu acho que é isso, é governar olhando os interesses da sociedade. Bom, dois problemas em Araraquara que foram aventados por nós. A gente diz, será que as pessoas receberam isso como lição? Também pergunto isso em função de recentemente você ter se desculpado publicamente pelo ocorrido na Ponte dos Machados, com uma grande demora para a reconstrução da ponte e danos incalculáveis aos moradores, que em sua maioria são produtores rurais. Então você teve realmente um gesto de humildade em reconhecer aquilo que aconteceu em relação à Ponte dos Machados. Isso reflete em você a situação vivenciada pela pandemia e pelos fatos da 36, transformando o Edinho numa pessoa assim, mais sensível ainda do que você tenha sido? Serviu como lição? Olha, Ivan, eu estou na vida pública há mais de 30 anos, né? Eu me elegi vereador a primeira vez em 92, tomei posse em 93, me reelegi depois em 96, tomei posse em 97, tendo 3 vezes a votação que eu tive em 92. Me elegi prefeito em 2000, tomei posse em 2001, e assim por diante. A cidade, sou a figura pública mais votada da história de Araraquara na minha eleição para deputado estadual, onde eu tive 185 mil votos. Então, eu sempre procuro pautar minha trajetória com o exercício da empatia, né? Que é me colocando no lugar do outro. Por isso que os nossos governos sempre foram governos com muito apelo social, com programas sociais para a gente poder ajudar a melhorar a vida das pessoas. O que aconteceu na Ponte dos Machados é que o prefeito ele é obrigado a seguir a lei. O que diz a lei? Para eu contratar uma obra, eu tenho que fazer um processo licitatório.
E como que se dá um processo licitatório? Ganha quem oferece o menor preço. E uma empresa, quando ela vai para a fase de preços, a prefeitura olhou a sua capacidade financeira, se é uma empresa que está saudável, olhou todos os seus certificados, olhou todos os seus atestados. E tem um corpo jurídico que faz isso, tecnicamente. E a empresa que ganhou a Ponte dos Machados, ela estava saudável financeiramente, ela tinha condições técnicas para fazer a obra. Portanto, uma empresa que se adequava àquilo que a prefeitura precisava. O que aconteceu no decorrer da obra? A empresa começou a passar por dificuldades financeiras, começou a não cumprir o cronograma de obras. A gente entendia, por conta da pandemia, prorrogava um pouco para ela poder cumprir. Aí, daqui a pouco, ela estava atrasada novamente. Aí, daqui a pouco, aquilo que ela tinha se comprometido no contrato a fazer, ela não fez. Nós somos, evidentemente, juntando provas de que ela não teria condições de executar aquela obra. Como que se dá o rompimento de um contrato de serviço público? Você tem que documentar, porque senão você vai gerar um ônus para a prefeitura, porque se você romper um contrato e a justiça mandar você retomar o contrato com a empresa, você vai pagar multa, você vai pagar custas advocatícias, você pode ter que pagar uma indenização para a empresa. Então, você tem que tomar todo o cuidado para contratar e tomar todo o cuidado para poder romper o contrato. Mas nós rompemos. Rompemos porque chegou um momento que era inaceitável o tanto de atraso que a empresa estava. Chamamos a segunda colocada, que a que estava trabalhando foi a primeira, a que ofereceu o menor preço. Chamamos a segunda colocada e o que diz a lei? Você tem que perguntar para a segunda se ela executa a obra pelo preço que a primeira ganhou. Claro, ela pediu reequilíbrio em alguns itens do contrato, porque de fato nós tivemos reajuste de material de construção, a cidade inteira sabe, nós tivemos reajuste de produtos importados, que são commodities, Enfim, pactuamos com a empresa, ela está lá, tocando a obra. Mas o que eu penso que eu, como prefeito, tenho que me desculpar? Mesmo eu não tendo provocado nada voluntariamente, eu não fiz nenhum mal para a cidade de forma voluntária. Eu segui a lei, mas eu sei que as pessoas estão sofrendo. Eu sei que as pessoas que moram do outro lado da ponte estão sofrendo, estão tendo que fazer desvios. Muitas vezes, agora que nós estamos num período melhor, do ponto de vista climático, mas barro, lama, porque o desvio não é pavimentado. Momento difícil. Então, eu me desculpei perante a cidade por aquilo que o povo está sofrendo. Mas, claro, não foi um erro, o Edinho errou. Voluntário. É evidente que não, eu segui a lei, como eu e todo prefeito tem que seguir, mas eu penso que quando você gera transtorno para as pessoas, você gera sofrimento para as pessoas, você tem que ter humildade, sim, para se desculpar. Humildade, principalmente. Bom, Edinho, estamos quase que no final desse bate-papo muito gostoso, mas não poderia deixar de perguntar se sobre as eleições municipais a Eliana Onaim seria realmente o nome para que você possa dar continuidade, evidentemente, ao seu projeto de trabalho. Ivan, eu tenho 1 ano e meio de governo, O governo se encerra em 31 de dezembro de 2024. Você, que é um jornalista bem informado, estou trabalhando de forma... Às vezes a gente fala, o povo não tem dimensão, mas eu estou trabalhando de forma incansável, literalmente, porque eu penso que a cidade tem uma oportunidade ímpar, porque nós estamos vendo aí o presidente Lula voltando com Minha Casa Minha Vida. Eu quero trazer Minha Casa Minha Vida para Araraquara. O presidente Lula vai voltar com o PAC. Eu quero trazer recursos para obras de infraestrutura. Tem programa na educação, tem programa na assistência social, tem programa na saúde. Eu estou tentando fazer com que a cidade se beneficie de todos os programas que o governo federal tem lançado. Então, eu tenho trabalhado muito, muito mesmo. Tenho levado também demandas ao governo do estado, tenho sido muito bem recebido. Tarcísio tem sido um bom companheiro. Tem sido muito bem recebido pelo governador Tarcísio, eu não tenho o que falar dele. Zero. Tenho sido muito bem recebido. Recentemente ele liberou
recursos importantes para o investimento da Estrela Galícia em Araraquara. As obras estão lá acontecendo, o povo de Araraquara pode ir lá ver. Investimento importante, importante mesmo. Então, eu penso que a minha missão agora é trabalhar. A Eliana Naim é secretária da Saúde. Eu acho que é a maior secretária de saúde da história da cidade. Enfrentou a pandemia, liderou a cidade no enfrentamento à pandemia. Mas eu penso que não é hora da Eliana discutir nada que não seja saúde no município de Araraquara, e é hora de eu efetivamente não tocar em nenhum assunto a não ser correr atrás dos problemas que a cidade enfrenta. E essa frente que se junta? Olha, ela não é de hoje, né? Eu acho que ela é uma frente que foi criada muito em função do que o Brasil vivencia de 2020 para cá, né? Eu acho que respeito todas as posições, nós estamos vivendo... Quando você fala 2020, é a pandemia que mudou a cabeça das pessoas. Não, a coisa porque a gente viveu um momento que eu penso de muita polarização política, muita polarização, politização da pandemia, campanha contra a vacina, campanha contra as medidas que a ciência impunha para todos nós. Aí se criou um campo que discutiu tudo isso, né, de consolidar um campo democrático. Depois nós tivemos aí alguns arroubos autoritários que o país viveu. Enfim, acho que se criou um campo democrático em Araraquara, liderados por pessoas que são vinculadas a partidos, outras não são vinculadas a partidos, mas se criou um campo democrático e esse campo tem procurado trabalhar junto para resolver os problemas da cidade. Adilson, só para finalizar, do tempo que você tem exercido uma política aqui em Araraquara e tem cumprido aí 4 mandatos, são praticamente 16 anos, ainda falta 1 ano e meio, o que você tentaria corrigir, tentaria fazer, imaginando que talvez tivesse cometido algum tipo de engano? Ivan, eu acho assim, a gente, em todos os lugares da vida, você constrói as coisas quando você olha para trás, né? Puta, eu podia ter feito melhor. Acerta aí. Não, mas em todas as profissões, em todas as funções, né? Você vai fazendo e a experiência depois fala assim, opa, olha para trás, se eu tivesse a maturidade de hoje, eu faria melhor. Assim, eu sou um apaixonado por Araraquara, né? Assim, falo isso com muita tranquilidade. Se ser bairrista é defeito, eu tenho um defeito grave. Eu sou apaixonado por Araraquara. Eu já fui ministro de Estado e às vezes eu estava em Brasília, na função de ministro, eu ficava pensando o que eu podia fazer para ajudar a resolver o problema da cidade, né? Eu não me vejo morando fora de Araraquara. Eu não me vejo vivendo fora de Araraquara. Claro, eu fui deputado, você passava um tempo em São Paulo, depois você vinha para cá os finais de semana. Eu fui ministro, eu tentava pelo menos uma vez por mês estar em Araraquara, né? Então, eu penso que talvez, em 2001, quando eu assumi a prefeitura, talvez ali eu pudesse ter feito alguns estudos mais estruturantes. Hoje eu vejo como que a gente sofre, né? Agora nós estamos correndo atrás do problema de enchentes. Araraquara não tem um projeto estruturante, né, que você possa pensar daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos. Talvez em 2001 que a gente pudesse já olhar, vai fazer a obra? Não vai, não é agora. Mas projeta ela para 30 anos, 40 anos, 50 anos. Por exemplo, eu acho que a gente fez coisas importantes, que foi criar uma planta genérica nova, né, em relação ao desenvolvimento da cidade, enxergar para onde a cidade ia. O plano diretor, liderado pelo Falkowski, na época, eu acho que foi algo magnífico. Ainda hoje, ele é muito atual, né? Mas talvez a gente tenha um plano estruturante da cidade, né, enxergando, né, as ocupações, um plano de macro drenagem, um grande plano viário da cidade. Hoje nós estamos, né, elaboramos
agora no meu segundo mandato, um plano diretor de trânsito. Mas eu acho que a gente poderia, no futuro, fazer um grande plano viário para onde que efetivamente a cidade vai crescer, quais são as grandes avenidas, né, os grandes eixos de desenvolvimento. Tá bom, se a cidade vai crescer para cá, qual o impacto disso na drenagem? Isso eu vou dizer para você. Se eu pudesse voltar em 2001, eu começaria meu mandato, né, fazendo um grande estudo de Araraquara para o século XXI. É um estudo visionário, né? Eu acho que isso nos faz falta. Edinho, eu gostaria imensamente de agradecê-lo pela sua chegada até o nosso estúdio, essa demonstração de carinho que você tem com a população de Araraquara, que enriquece, evidentemente, toda a sua trajetória, que, na verdade, podem pensar e podem imaginar o contrário, mas é isso que você tem mostrado e é isso que todos nós temos visto. E essa afetividade pela cidade, isso é muito importante e o município ele só tem a ganhar. Então, por essa razão, nós agradecemos a sua presença até aqui, desculpe tê-lo segurado até este momento, para que pudéssemos fazer alguns esclarecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ivan, muito obrigado, parabéns pelo veículo de comunicação que você tem construído, né? Eu digo assim, é muito difícil, a comunicação do século XXI, ela passa por transformações radicais, né? E você, que era um cara originário do rádio, depois foi para a imprensa escrita, soube entender todas essas mudanças e hoje você tem um portal fundamental para a formação de opinião na cidade, fundamental para as notícias, para a comunicação. Então eu quero dar aqui publicamente os parabéns a você. Muito obrigado. E vamos provocar o Rafa para que dentro desse portal ele tenha um blog só sobre futebol feminino, né? Que é o que está faltando, né? E é uma iniciativa do prefeito Edinho Silva. Agora é a capital do futebol feminino. Nós temos aqui talvez o jornalista que mais conheça o futebol feminino no Brasil. A gente precisa vamos pensar com muito carinho nessa proposta, nessa ideia, né? Louvável, afinal de contas, a Copa do Mundo está aí de futebol feminino e nós temos uma trajetória muito importante nessa categoria, nessa modalidade. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Nós conversamos com o prefeito Edinho Silva, de Araraquara, e agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até este momento. Até a próxima.